noite. O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que na sexta-feira enfrenta a Bélgica num jogo que decide vaga para as quartas de final. No retrospecto contra os belgas, foram realizados apenas 4 jogos. O Brasil venceu 3, o último deles por 2-0 na Copa do Mundo em 2002. A Bélgica tem apenas uma vitória. Foi um amistoso realizado em Bruxelas em 1963. Goleada dos belgas por 5-1. Veja agora como foi o treino da seleção brasileira desta quarta-feira. A seleção brasileira fez o treino de despedida de Sochi antes da viagem para Kazan, sede do jogo contra a Bélgica pelas quartas de final. Esta foi a última atividade na cidade que serviu de base para os trabalhos. Caso o Brasil avance, já seguirá direto para São Petersburgo, local da semifinal. Paulinho não participou das atividades em campo, mas não deve ser problema para o jogo. Certo mesmo é a entrada de Fernandinho no lugar de Casemiro, que está suspenso. E a tendência é que Marcelo, recuperado do espasmo na coluna, retorne à lateral esquerda no lugar de Felipe Luiz. Entrevistado no dia, William falou sobre o fato de enfrentar um rival de peso. A gente já teve vários testes, vários jogos difíceis. Na Copa do Mundo não tem jogo fácil. Todo adversário é complicado, é difícil de jogar. Então vai ser mais um jogo importante, mais um jogo difícil para nós, com certeza. Mas acho que independente do adversário, a gente tem que manter a nossa maneira e a nossa ideia de jogo, né? Marcar forte e com a bola jogar, procurar os espaços. É isso que a gente vai levar para esse jogo contra a Bélgica também. Ele também comentou sobre a relação que mantém com uma das estrelas da equipe adversária. Meu relacionamento com o Hazard é sempre muito bom. Primeira vez que, em 5 anos que eu estou no Chelsea, é a primeira vez que eu vou jogar contra ele. É um cara que além de um baita jogador, é uma pessoa muito humilde. Eu gosto muito dele, de poder compartilhar ali, ter um relacionamento com ele dentro do clube. Mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele e espero que eu possa levar melhor. Elogiado após o jogo com o México, William analisou um momento pessoal. Fiquei muito feliz com a minha atuação, né? Mas muito mais feliz com a vitória, com a classificação. Eu acho que quando você tem uma partida como essa, com certeza você tem mais confiança. Espero que eu possa repetir, né, ou até jogar melhor no próximo jogo. Então é isso o meu pensamento, é isso o que eu quero, não só o meu pensamento, mas de toda a equipe, é de manter esse nível de concentração para os próximos jogos também e continuar jogando bem. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está aí clima de expectativa para o Jogo do Brasil. São 2 dias sem jogos na Copa do Mundo, hoje, amanhã, o que aumenta muito a expectativa. Ainda mais um jogo difícil, como deve ser contra os belgas. A seleção brasileira sabe dessa dificuldade. De qualquer forma, o Brasil, não digo que é super favorito, mas tem uma camisa mais pesada que a seleção da Bélgica. Então, se o momento belga sugere o favoritismo da Bélgica, acho que a camisa equilibra as coisas. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Melhor ataque contra a melhor defesa. Normalmente, a melhor defesa, ela traz um time mais equilibrado. É o caso do Brasil. O Brasil é mais equilibrado que a Bélgica. Agora, se os dois acertarem uma partida grande, aí talvez a Bélgica tenha um pouco mais de vantagem, porque ela está mais tempo jogando junto. A Bélgica não tem um cara como o Neymar. Ele pode decidir, ele é extremamente criativo. Outros problemas da Bélgica. De Bruyne, que foi talvez o melhor jogador do ano que passou, não vive uma boa fase, não está numa boa Copa. Mertens, que foi grande no Napoli, também não está legal. Hazard jogando muito, Lukaku jogando muito.
Fellaini é reserva, né? Então, vamos ver se ele vai jogar. De repente ele pode... Eu não acredito que o Roberto Martínez faça isso. Mas ele pode tirar o Mertens, que não está jogando bom futebol, meter o Fellaini e dar uma reforçada no meio campo. Fugiria um pouco do que é a Bélgica, dentro do que a gente sabe. É um 4-3-3 bem padrão, ele tem um time rápido, o Witzel é um cara que faz bem a passagem de bola do time. Mas a grande peça, né, o fera deles, o Neymar deles, embora com uma outra característica, o De Bruyne não está bem, não está fazendo uma boa Copa. Mas se o De Bruyne acertar um grande jogo, então, aí vai muito da individualidade, né, realmente dessa coisa. O Neymar pode desequilibrar, pode. O Adenvelder, que joga pelo lado direito, ele é um jogador muito bom no apoio, mas ele não é tão bom na marcação. Embora seja do Atlético de Madrid, na composição do Atlético de Madrid, ele funciona bem. Nessa Copa ele tem encontrado alguma dificuldade até para subir. Então ali o Brasil pode ganhar o jogo. Mas é muito complexo. Sem dúvida é o jogo mais difícil do Brasil. Sem dúvida. Se por exemplo, o Brasil der para a Bélgica aqueles 20, 30 minutos que ele deu para o México, a chance de perder o jogo é enorme. Porque a Bélgica não é Lozano, Chicharito Hernández, então, o papo é outro. Aí é Lukaku, é Hazard, entendeu? Por outro lado, se a Bélgica jogar com o sono que jogou contra aquela porcaria daquele time do Japão, toma uma goleada. Mas acho que não então vê como são coisas que, né, depende muito. O Brasil não pode dar aquele vacilo de 30 minutos que teve com o México, que é fatal. E se a Bélgica der para o Brasil o espaço que deu para o Japão, mas aí é que tá, nenhum nem outro vai dar, porque os caras estão mais ligados, tem as lições dos outros jogos, né? É um jogão, um jogo espetacular. Provavelmente o jogo mais difícil do Brasil na Copa, se bem que em semifinal, passando França ou Uruguai, até pelas camisas a coisa pode pegar. Afinal, se o Brasil chegar, deve ser um mamãozinho com açúcar, a não ser que seja a Rússia. Porque aí precisa tomar cuidado com o mamão com açúcar que eles vão servir no lanche, porque pode vir coisa pesada aí. Aí é complicado. Não, mas aí é um extracampo. O perigo da Rússia é um extracampo. O time da Rússia é ridículo. Aí é ridículo. Aí o que vem aí de tá lá... lutando contra outras forças, né? E forças bravas. Bom, cheia de confiança, a Bélgica promete dar trabalho ao Brasil. Pois é, olha só. A gente tem aqui, a gente tem um VT e depois a gente vai mostrar algumas análises que a nossa equipe fez para vocês. A Bélgica chega para o duelo com o Brasil embalada pela dramática classificação diante do Japão. Confiança em alta e aposta na força ofensiva do quarteto formado por Eden Hazard, Lukaku, Mertens e De Bruyne para alcançar a semifinal. Autor de um dos gols contra os japoneses, Fellaini pode ganhar espaço. Na coletiva, o zagueiro Kompany fez questão de destacar o talento individual dos jogadores brasileiros, mas acredita que a força coletiva belga poderá fazer a diferença. Se for um jogo de performances individuais e apenas isso, então deixe-me dizer agora, não temos chance contra o Brasil. Mas se for um trabalho coletivo e um time inteligente que sabe jogar como um conjunto e lutar um pelo outro, então nós temos uma chance. E essa é a única coisa que me interessa. E qual seria o cenário ideal, então? Para mim, o cenário ideal é que consigamos um ótimo resultado contra o Brasil e, ao mesmo tempo, desenvolver nosso estilo de jogo que nos trouxe até aqui. Temos apenas que avançar para um outro nível contra o Brasil. Pelo menos eu espero que possamos conseguir. Kompany é um líder, é o líder do time, é o capitão do time, é o cara que vai para a coletiva na hora pesada. Não estava jogando, estava machucado, voltou num pouquinho do jogo contra o Japão. Tem se falado muito da defesa da Bélgica. Kompany e Vertonghen é uma bela zaga. Como ele é um time que ataca muito, ele tem um perfil ofensivo, claro que a retomada é mais complicada do que um time bem postado defensivamente como o do Tite, é óbvio, né? Por isso é o melhor ataque contra a melhor defesa. Mas individualmente são jogadores ótimos, de boa altura, eles vão para o ataque, são perigosíssimos, o Alderweireld também é outro que cabeceia bem, então não é um time bobo, não tem nada de ruim. E o goleiro dos caras é espetacular. Aliás, o reserva, o Mignolet, é outro ótimo goleiro. Courtois é excelente. O time da Bélgica é muito bom, é muito bom. Agora, o time do Brasil está muito bem. O Thiago Silva, o Chorão, está fazendo uma Copa tremenda. Está fazendo uma Copa tremenda. Se ele não desestabilizar psicologicamente, é nisso que eu não confio nele, dificilmente o Brasil vai ser vazado. E o Neymar, Chorão? Ele é mais baixo do que o Lukaku. O Neymar, Chorão?
Como é que é? Neymar chorão, também chorou. Isso é diferente. O Thiago chorou de medo de bater pênalti, é diferente. Quando você chora porque ganha ou porque perde, faz parte da brincadeira. Somos seres humanos. Chorar de medo é que me incomoda. Se ele ficar com medo no jogo, não dá. Não dá. Se é pênalti, ele vai sentar na bola e chorar de novo? Aí não dá. Então nós temos um Lukaku, que sobe muito de cabeça. É uma grande opção. Fellaini, que pode ser uma opção de entrada. Apesar disso, eu acho que o Thiago está... Ele é mais baixo que eles, mas ele está com uma impulsão enorme. Ele sabe trabalhar bem, o Miranda também. E o gol da Suíça? Acontece. Estou falando as possibilidades do jogo. Agora, tem essa coisa do... Será que na adversidade, como é que esse cara vai reagir? Não sei. Está jogando uma grande Copa. Mas dá para ver que é um jogo muito igual, né? Muito parelho. E assim, a camisa do Brasil é mais importante, sem dúvida. Mas esses caras, eles jogam Champions o tempo inteiro. É só jogador fera. Kompany, Manchester City, Mertens, Napoli, Lukaku, Manchester United. O William e o Hazard estão no Chelsea, né, Celso? Exato, o Chelsea o fato deles serem companheiros, junto com o Hazard. Isso aí ajuda ou atrapalha os dois? Todo mundo conhece todo mundo, é isso que eu quero dizer. Todo mundo conhece todo mundo. Todos sabem. Então não tem mais esse fator. Todo mundo sabe exatamente o que o Neymar faz. Que ele vai tentar Cavasco encher o saco dos caras, desestabilizar. Todo mundo sabe disso. Como todo mundo sabe das virtudes e dos defeitos do Lukaku. Então, todo mundo sabe tudo. Aí é dia, é inspiração. Não acho que o cara vai lá para a camisa e falar, nossa, é o Brasil. Não. É claro que o Brasil impõe respeito, óbvio. Mas só isso não vai ganhar o jogo. Não. Porque todo jogador traquejar, todo jogador malandro. E o time da Bélgica é um time de jogadores já rodados. Né? Diferente, ontem a Inglaterra estava dando um vareio na Colômbia, tomou um gol, a molecada quase morreu. O Rashford, 19 anos, bateu no peito, eu falei, nossa, bateu bem. Mas é um time de molequinho. Se o Brasil pegar um time como a Inglaterra na final, a possibilidade de deitar é muito grande, porque é um time de moleque. Aí os caras vão deitar, vão dar chapéu, aí é outro papo. Mas contra a Bélgica isso não pega. Bom, ó, Celso, a gente vai mostrar agora, Flávio, para você aí de casa, 2 telas para vocês destacando alguns pontos de cada seleção até aqui. Então a gente começa mostrando os números da Bélgica. Como o Flávio tinha falado, os belgas são os donos do melhor ataque da Copa, 12 gols. A defesa, porém, já levou 4 gols. O artilheiro da equipe até agora é o centroavante Romelu Lukaku, autor de 4 gols. Perigoso, né, Celso? Para mim é um dos grandes nomes da Bélgica, é um fazedor de gols. Domina ali o setor, ele não é só diferente do Kane, que eu acho que é mais trombador. O Lukaku, ele tem... Kane, ele sai mais da área, ele tem mais, digamos, mais alternativas. O Lukaku Quem é que vai marcar ele no Brasil? É o Thiago Silva? Ali é pro zona, né? Quem tiver na dele. Thiago difícil, Silva e Miranda. E se ele acompanhar, é Fernandinho. Se lançar, aliás, é bom não deixar lançar, né? Porque ele é muito forte, né? Ele tem uma potência física muito grande. Agora o Lukaku, para mim, ele é candidato a ser artilheiro da Copa, assim como o Kane. Então, se Inglaterra e Bélgica irem avançando, o que pode acontecer, eu acho que o Lukaku briga pela artilharia. E agora a gente vai aí aos números do Brasil. Olha só, a nossa seleção balançou as redes 7 vezes, 5 gols a menos que os belgas. Ao mesmo tempo, a equipe do Tite possui a melhor defesa do Mundial até aqui, com apenas um golzinho sofrido lá pela Suíça. Os artilheiros da seleção são Neymar e Felipe Coutinho, com 2 gols cada. Não menosprezando também o ataque da Bélgica, a gente não pode desconsiderar que a Bélgica pegou Tunísia e pegou Panamá. Então são 2 adversários muito mais fracos do que Sérvia e Panamá, Suíça. Concordo, mas a Tunísia é melhor que a Costa Rica. Eu acho melhor que a Costa Rica. Pau a pau, né? Não, acho que é um pouquinho melhor. Mas aí, melhor. Beleza, tudo bem. E não foi quem deitou com o Panamá? Com o Panamá foi a Inglaterra. A Inglaterra. A Bélgica fez 3-0. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo, eles estavam, né? Mas enfim, aí, gente, é rendimento. O time do Brasil vem crescendo na Copa, isso é indiscutível. E o da Bélgica tem se mantido bem. Tem se mantido, ele ganhou os 4 jogos. O Brasil começou a Copa bem titubeante, a gente lembra disso, né? O segundo jogo contra a Costa Rica para fazer os gols foi um parto. Horrível, né? Depois foi mais natural contra a Sérvia e no jogo contra o México teve aqueles 30 minutos de vacilo depois. Mas a gente nota que está crescendo. Neymar, por exemplo, claramente está em evolução. Sim. O William, claramente está em evolução. Né? A zaga sempre manteve uma certa coerência de jogo. Alguns jogadores são abaixo. O Paulinho pode jogar mais. Enfim, é assim mesmo, né? Agora, o problema da Bélgica é que o grande jogador deles, o De Bruyne, não fez uma partida boa até agora. E outra coisa também que chama a atenção na Bélgica foi o fato de conseguir uma virada faltando
25 minutos para acabar o jogo. Nossa. Foi pro Japão. Né? 20, sim, mas ainda assim. 3 gols, né, Celso? Ainda 3 assim, gols em acho 25 que a gente minutos? tem que respeitar. Para você que não conhece direito, o De Bruyne é o cara que parece o Roberto Leal. Quando você olhar o Roberto Leal, você fala, o que esse gajo está fazendo aí? É o De Bruyne. Cuidado com ele não vai cantar rebita, rebita, ele vai, se bobear, ele arrebita o Brasil. Bom, a enquete dessa quarta segue falando do duelo entre Brasil e Bélgica. Quem será mais decisivo nas quartas de final? Vai ser o Neymar ou o Lukaku? Dê o seu voto acessando gazetesportiva.com. Quem é mais perigoso, Celso? Putz. Assim, é que o Lukaku, ele depende muito do time. A bola tem que chegar nele, é homem de frente. O Neymar não, o Neymar tem a capacidade de buscar o jogo, de criar uma jogada individual e tudo mais, quer dizer, eu acho que pelos recursos, né, o Neymar pode ser mais decisivo, não dá para cravar, vai ser porque se a gente observar o que aconteceu na Copa, o Lukaku tem sido mais decisivo que ele, mas o Neymar eu acho que reúne melhores condições. E aí, Flávio? Acho que o Brasil depende do Neymar para seguir e a Bélgica não depende do Lukaku, então acho que o Neymar tem que ser mais decisivo. Ele é muito mais jogador que o Lukaku, óbvio, né? Tem muito mais poder de criação. Especificamente no jogo, um pode fazer 2 gols e outro 1. Claro. Mas o Neymar tem muito mais recursos para ser decisivo do que o Lukaku. Bom, o outro confronto da sexta-feira acontece entre Uruguai e França, jogão. E para tristeza da Copa e da mulherada, Cavani pode ficar mesmo fora desse duelo. Se a Copa do Mundo é uma verdadeira constelação de grandes jogadores, uma das estrelas do Mundial deve mesmo ficar de fora das quartas de final. Para a alegria dos franceses, o atacante uruguaio Edinson Cavani não terá tempo de se recuperar de um edema na perna esquerda e deve ficar de fora do combate de sexta-feira diante da França. A informação partiu do jornal uruguaio Ovation, que destacou a ausência do jogador nos treinos. Entre os europeus, o desfalque da Celeste foi, de certa forma, comemorado. O que é ruim para uns é bom para outros. É triste, mas é verdade. Estamos falando do Cavani, um dos melhores atacantes do mundo, que tem muita confiança e concentração. Então não é tão ruim para nós que ele esteja machucado. Eu me machuquei na panturrilha e demorou bastante para me recuperar. Acho que tem que parar de fazer acreditar que ele poderá jogar. Já o meio-campista Matuidi teve outra postura sobre a presença ou não de Cavani em campo na sexta-feira. Ele é uma pessoa generosa e que não desiste. Tenho certeza que ele fará de tudo até o último minuto para estar no campo. Não conheço a natureza da lesão, mas não importa o que for, ele vai fazer de tudo para jogar. Mesmo sem Cavani, o Uruguai é tido como uma potência e a forte defesa da seleção é motivo de preocupação. Não vai ser fácil contra o Uruguai. Pelo contrário, será muito complicado. Eles são uma seleção experiente, com uma das melhores defesas do torneio e possuem muito talento. Então precisamos estar preparados. Será sofrido e muito difícil nessa sexta. Temos que estar totalmente preparados. Ça va être très dur vendredi, donc faut qu'on soit prêt pour ça. A gente falava agora, Flávio, da dependência do... Se bem que eu não acho tão dependente assim, eu acho que o Uruguai depende mais do Cavani do que a seleção depende do Neymar. Mas falando de dependência, o Cavani vai fazer muita falta para a seleção uruguaia. Porque o Uruguai tem aquela marcação forte, aquele jogo feio, muito feio, né, de jogar, eu acho que faz parte do jogo, né, quando você não tem recursos técnicos avantajados, acho que a humildade de se defender faz parte da estratégia. É feio. Agora, dependia muito do Cavani resolver lá na frente. O Cavani e o Suárez. O Suárez, né? E o Suárez. Mas sem o Cavani, eu acho que a França fica muito mais favorita. Então, eu entendo assim, claro que o Cavani faz falta, mas se compararmos com o Neymar, por exemplo, eu acho que o Uruguai, pelo sistema que ele tem, ele pode ganhar sem o Cavani. O Brasil, para mim, é impossível ganhar o título sem o Neymar. Sério? Eu imagino assim. Quer dizer, estamos teorizando, né, senhor? Sim, já caíram tantas teorias por terra nessa Copa, mas para mim é assim, o Brasil depende demais do Neymar. O Cavani, ele pode
Estamos falando de fazer muita falta, tá? Sim. Mas eu acho que o Uruguai, ele pode, o Suárez pode suprir sozinho a falta do Cavani, que é um jogador enorme. Já não vejo alguém no Brasil com capacidade para fazer o que o Neymar faz, não. Mas aí a França, a única desvantagem da França é a juventude do time. É um time muito jovem. É um time que pode render maravilhas e sentir o peso. E o Uruguai tem um técnico espetacular e a França tem um coió no banco, né? Que é o técnico da França, se tivesse um pouquinho mais de treinador, esse time era um coió. É um coió. Ele é um Balsa que fala francês. É muito ruim. Agora, o Uruguai tem uma vantagem, duas vantagens. A França teve muito espaço com a Argentina. A gente não pode questionar isso. Teve muito espaço para jogar. Contra o Uruguai, a França não vai ter esse espaço. Não vai ter. E no jogo aéreo, na bola parada, o Uruguai é muito perigoso. A gente está falando da capacidade do Suárez, está falando da capacidade do Cavani, mas no jogo aéreo, com aqueles dois zagueiros, especialmente o Godin, dá para fazer, dá para aprontar. De repente o Uruguai consegue fazer um gol logo de cara no escanteio, no contra-ataque, alguma coisa assim, se fecha lá atrás. Mas ainda assim eu acho... Eu prefiro que passe a França pela beleza do jogo. Já tem muita a lógica tranqueira, da França tem muito time ruim. favorito. Por exemplo, ontem Suíça e Suécia. Não dá. A Suécia é um horror. É pragmática, né? Mas não dá, né? Nós estamos de Copa do Mundo. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, a Alemanha está fora. Aí você olha para a Espanha, está fora. Você olha a Argentina, está fora. Pelo amor, está lá. E a Rússia está dentro, a Croácia está dentro. A Croácia ainda está jogando bem. Alguma coisa. Mas a Suécia, saiu, né? O Uruguai, e a gente, não estamos falando do país, estamos falando de time, tá? Nós todos adoramos, nós temos amigos uruguaios, não é isso? Estamos falando de jeito de jogar. Entendo quando você fala que cada um usa os recursos que pode. Mas isso é Copa do Mundo. Eu vi a Suécia jogar, sabe quem eu lembrei? Do São Bento de Sorocaba, do Paulo Roberto. Estou falando sério. O São Bento não tem condição. Então o Paulo Roberto, que agora saiu de lá, pegou o time lá embaixo e levou para várias divisões, jogando tudo fechado e não errando o adversário. A Suécia jogou igual. Aí não dá, caramba. Nós também Copa do Mundo. Sabe quem saiu hoje em defesa do Neymar? Vocês viram? O Rivaldo. Porque o Neymar, claro, sempre é alvo de polêmicas, né? Então, uns criticam que ele cai muito, que ele rola, e aquele pisão lá que ele sofreu do La1 e depois... É La1? La1. Aí depois ele levantou, então muita gente criticando ele. Aí o Rivaldo escreveu, Rivaldo que sempre é muito quietinho, amigo do Celso Cardoso aqui do Mojimirim do Celso, ele escreveu nas redes sociais dele o seguinte: Neymar, jogue como sempre jogou e não se preocupe com os comentários dos outros países, porque muitos já estão em casa. Se tiver que driblar, drible, se tiver que dar chapéu dê, se tiver que fazer gol, faça, se tiver que cair com as faltas, caia, e se tiver que ganhar tempo no chão, ganhe, porque todos fazem o mesmo. O problema é que você é o cara da Copa e ídolo do nosso país. E, infelizmente, isso está incomodando muita gente. Eu não sei por quê. Vai pra cima, como sempre, e continue nos encantando com o teu futebol. Abraço. Aí o Neymar é uma grande sacanagem. Eu tô emocionado. É uma grande sacanagem com um áudio do Tite, de 2002. Do Corinthians. Quando o Tite esculhamba o Neymar. Sabe por quê? É simples isso. O Neymar, ele enche o saco do adversário. Ele torra o adversário. E isso é uma das maiores virtudes que ele tem. Quem é que diz que você tem que dar conforto para o adversário? O Pelé, ele cutucava, ele dava pisão, ele incomodava, fazia coisas até piores, né, que não dá para falar. O Bilardo, ele jogava com uma agulha e cutucava os caras enquanto os caras estavam subindo. O Nunes não tomava banho antes de jogar, para ficar fedido para o Beckham não encostar nele. Comia alho. Cada um usa... E o Neymar, como ele é franzino, ele se joga. Ele enche o saco do adversário. Ele dá totó. O que ele faz? Ele desestabiliza o adversário, ok? Se você estiver numa batalha, mesmo que seja num duelo verbal, armas, né? Se você desestabilizar o adversário, você ganha a história. Ele precisa ganhar o jogo, ele tem que ganhar o jogo. Essa é uma arma dele, além dele jogar pra caramba. Tem uma finta espetacular. E o cara não vai conseguir fazer o que ele faz, porque ele é muito mais genial que o outro. Ele vai dar um chapéu no cara, uma caneta e tal. O cara vai ter que aceitar e vai ficar louco. Aí dá um pontapé nele, aí ele se joga, faz o escândalo, exagera. Ele está desestabilizando o adversário. Isso é ótimo para o time que ele está jogando. Aqui no Brasil, os caras falam como se todo mundo fosse bonzinho, como se ninguém furasse fila. Mas não tem o lado ruim do juiz também acabar não dando? Claro, porque sabe eu acho que tudo que é encenação demais. Mas ele o Pisão foi, ele encenou mesmo. O Pisão não foi para tudo aquilo. Sei lá, não foi. O Pisão não foi para tudo aquilo. Ele encheu o saco dos caras. Depõe contra ele. Acaba depois. Depõe com a arbitragem, porque aí quando pisarem de fato não vão levar tão a sério. Faz parte do jogo. Assim, e outra coisa... É um risco que ele corre. Eu discordo do Rivaldo numa questão. O Neymar é o cara da Copa. Não é. Ainda não é. Não é. Pode vir a ser.
Se fizer um baita jogo contra a Bélgica, marcar 2 gols, depois nas semifinais brilhar contra a França, e tudo bem. Ainda não é. Quem é o Neymar, agora, por exemplo, o Coutinho, por exemplo, está fazendo uma Copa melhor que ele. Eu não acho. Eu acho. Já foi eleito 2 vezes o melhor jogador da partida. O Paulinho foi eleito melhor porque fez gol. Fez gol. Assim como o Neymar, não é julgamento, mas é pelo que a gente tem visto. O Thiago Silva não foi considerado nenhuma vez o melhor do time. Eu acho, por exemplo, que o William foi melhor que o Neymar na partida contra o México. Foi. E ganhou o Neymar porque fez gol e deu uma assistência. Porque o Neymar desestabiliza os caras. Gente, a seleção brasileira, isso para mim é muito claro, é Neymar e mais 10. Se o Neymar, qualquer um que sair, por exemplo, saiu o William, vocês acham que o Brasil vai ter algum problema grave? Não. Saiu o Felipe Coutinho, vai ter algum problema grave? Não. Saiu o Thiago Silva, saiu o Neymar, cai o país. Para ninguém falar que eu tô louco. Não, o Neymar para mim é o principal jogador do Brasil, um dos melhores do mundo, eu questiono isso. Longe. Mas ele não está jogando à altura dele. Mas tá melhorando, não tá? Assim, eu não vi nenhum jogo que o Neymar foi extremamente decisivo para a seleção brasileira na Copa. Último ali. Exceção, sim, mas o William jogou também do mesmo jeito. Não, mas ele fez o passe de gol e o gol. Você sabe o que fez um gol que o William deu assistência e o outro ele deu assistência pro Firmino. Então, mas assim, não vi nada de... Sabe o que o Rinos Mitchell falou do Pelé em 74? Não. Falou assim, se a seleção brasileira trouxesse colocava um cone, colocava a camisa 10 do Pelé, eu botava 2 para marcar. Esse é o ponto. Ele é o cara que incomoda. Ele mexe com todo o sistema defensivo, 2, 3 preocupando. Ninguém marca 3, não tem 3 marcando o Felipe Coutinho. Não tem 3 marcando. Ele é o cara que enche o saco de todo mundo. Ele desestabiliza o sistema de marcação. Esse é o ponto. Ele é o diferente. Ele é o cara que você vai marcar de uma maneira muito especial. Você olha com muito mais cuidado. E aí você vai ter, como o Messi. O Messi, quando ninguém marca o Messi com um cara só. Cristiano Ronaldo, você não marca com um cara só. Dobrar a marcação, dobrado, triplicado, e aí você vai abrir espaço para os outros. Então é mais confortável o jogo. Por isso que eu falo, se o Neymar sair, vai ser 1 contra 1. Aí muda a situação. E o Ronaldo também deu uma declaração hoje, falando que para ele, o Neymar tem chance de ganhar o prêmio de melhor do mundo, porque todo mundo já foi embora. Todo mundo já foi embora. Ele tem chance ainda de se destacar na Copa do Mundo. E ele próprio, o Ronaldo, ele falou assim, que em 2002 eu não joguei tanto, mas ganhei a Copa e ganhei o prêmio. Então que ele acha que o Neymar esse ano vai levar. E eu sinceramente acho que a Copa não tem esse poder de decisão. Eu acho que o Cristiano Ronaldo já levou. Por causa da Liga dos Campeões. A não ser, tipo assim, que o Neymar faça chover. Contra a Bélgica, 3 gols contra a França, 3 gols. É diferente. Tem que ser uma coisa assim absurda. Acho que hoje a Copa, hoje a Champions, ela é uma referência tão grande quanto a Copa. Bom, mas Copa do Mundo é demais, gente. É sensacional. Saudade. Claro. Nossa, só daqui 4 anos, meu Deus. No sábado é a vez da Rússia entrar em campo. Os donos da casa encaram a Croácia e se inspiram no clima que tomou conta do país durante a realização do Mundial. A Copa do Mundo da Rússia é um sucesso, dentro e fora de campo. Apesar da preocupação em relação à violência, o que tem se visto nas ruas de Moscou e das demais cidades-sede é um clima de harmonia e festa entre as torcidas, para a alegria da população local. O que também tem entusiasmado os russos é o sucesso surpreendente da seleção, que bateu a toda a poderosa Espanha e está nas quartas de final, contrariando todos os prognósticos. No entanto, o sociólogo russo Lev Gutkov não acredita que esse espírito festivo vá além da competição. Tudo o que está relacionado com o Mundial é percebido de forma positiva, mas não afeta a vida real da população. É meramente midiático. Por outro lado, a reforma das aposentadorias, o aumento dos preços, em particular da gasolina e dos impostos, tudo isso influencia a vida cotidiana da população. Se a situação do povo russo não é das mais confortáveis nesse momento, a seleção tenta proporcionar alguma alegria à população. O time comandado pelo técnico Stanislav Cherchesov treinou nesta quarta-feira em Moscou, visando o jogo do próximo sábado contra a Croácia em Sochi pelas quartas de final. Apesar do favoritismo dos croatas, os russos acreditam em um confronto mais parelho
em relação ao que foi visto diante da Espanha. A equipe da Croácia tem um estilo de jogo diferente, não tenta ter tanto a posse de bola durante a partida. O fato de sabermos disso torna mais fácil para nós. Acho que nosso jogo contra a Croácia vai ser bastante equilibrado. Quem mostrar mais determinação e oferecer menos espaços será o dono do jogo. Bom, todo mundo se lembra do tombo que o Tite levou na comemoração do gol contra a Costa Rica, né? Divertidíssimo, amei, foi o melhor lance daquele jogo. A imagem fez tanto sucesso que um artista aqui de São Caetano resolveu pintar o momento numa rua da cidade paulista. Uma das cenas mais marcantes até aqui da campanha brasileira na Copa do Mundo da Rússia já está representada em uma das ruas de São Caetano do Sul. O tombo de Tite na comemoração do gol marcado por Felipe Coutinho contra a Costa Rica, ainda na fase de grupos, foi desenhado por Roberto Silva, aposentado, morador aqui do bairro da Prosperidade. Naquela partida o nervosismo estava grande, porque estava difícil o jogo, né? Aí quando saiu o gol, naquele momento de explosão, todo mundo corre para lá, pula, isso, grita. Aí o cara cai, foi a deixa pra gente chegar a fazer até uma homenagem para o Tite, né? E foi um momento de vibração que a gente resolveu registrar aí no desenho, né? E tá tendo todo esse boom aí que tá dando aí. Isso é legal. Roberto desenhou e a vizinha Cissa Nieves, que é fotógrafa, registrou uma imagem que viralizou nas redes sociais, da tela do celular para o mundo. Na verdade, meu irmão viu antes e me falou: Simone, você viu o que o Roberto fez lá na rua? Eu falei, não. Aí vim correndo com meu celular, tirei a foto e aí eu falei, não, eu preciso divulgar isso. Porque já foi um meme pronto na hora que aconteceu. E agora tá aqui na minha rua. Então aí eu vim, tirei a foto e alastrei. Como é que foi esse processo todo de divulgação? Então, eu entrei em contato com algumas páginas e mandei a foto para algumas páginas conhecidas, assim, da área do esporte. E aí ela acabou caindo no gosto da galera. O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo, mas por aqui otimismo é o que não falta. Tanto é que ele já tem até um nome, um título para essa obra pintada aqui nessa rua de São Caetano. É o tombo do Hexa. É o tombo do Hexa. Só que ele vai vir de pé para trazer a taça para nós, né? Gostou do título que o nosso pintor deu para essa obra, o tombo do Hexa? Claro, vem Hexa, vai vir com certeza. Fica a torcida para que Tite e o Brasil se mantenham de pé até o fim da Copa da Rússia e que o pequeno acidente envolvendo o nosso treinador seja mesmo lembrado como o tombo do Hexa. Eu mandei uma montagem que está rolando aí pela internet do Tite, ele toma esse tombo e sai correndo, né? Na montagem. E aí ele corre, ele passa carro de Fórmula 1, ele passa... Ele passa Viking, ele passa tudo. Bom. E aí o Tite respondeu agora há pouco, KKK. Aí a classificação ficou assegurada, um abração. Ou seja, o ambiente está bem gostoso, está bem legal. E o pessoal tem sido, sabe, o Tite demonstra a mesma humildade, a mesma tranquilidade de quando era do Corinthians, de quando era do Grêmio. No meio de uma Copa do Mundo, ele ainda responde as mensagens dos amigos. Tem sido uma experiência bem legal. É um cara, esse merece tudo mesmo. Esse é um cara que... Eu tenho muito receio se o Brasil perder nos pênaltis da Bélgica, que algum tonto vai dizer que a culpa é do Tite. Não, acho que do Neymar, com certeza. Isso aí... só se ele perder o pênalti, né? Não, seja onde for. O Neymar e o Tite vão ser os culpados. O Neymar, ele tem uma casca mais grossa. O Tite vai se abalar um pouco mais. Então, eu espero que a coisa role bem. Bom, e também teve gente que aproveitou a Copa para criar um doce muito especial. Não vai falar que é o Gavini, né? É o Silvestre. Esses meninos estão se dando bem nessa Copa. Roda aí, Magrão. Taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. De 4 em 4 anos, ela é o objeto de desejo dos humanos no mundo do futebol. Só o capitão da seleção campeã tem o privilégio e a honra de erguê-la naquele gesto simbólico da glória eternizado por Bellini na Copa de 58. Mas esta mulher, proprietária de um bistrô no Tatuapé,
Zona Leste de São Paulo, proporciona a todos os seus clientes um outro prazer além daquele tão sonhado de levantar a taça dourada. Que tal devorar uma comestível de sobremesa após a sensação do dever cumprido? A montagem do prato é tão cuidadosa quanto a de um time. Quais são os ingredientes dessa taça do mundo, da Jaque? Ela vai brigadeiro gourmet, né? Você pode contar tudo ou vai esconder o jogo? Treino fechado. Eu vou, algumas coisinhas vai ser treino fechado, tá? Igual o nosso bolo de chocolate, tem um segredinho, não vai só chocolate. É uma sobremesa campeã. E vai pó de ouro, que é comestível. Eu vou convidar o Cafu pra experimentar, hein? Claro, vai ser uma honra. O último a erguer a Copa do Mundo pelo Brasil. Com certeza. E quem será que vai erguer? Agora essa, hein? Você tem que dar uma de Tite de vez em quando, né? Pra combinar todos os ingredientes, assim como ele tem que entrosar os jogadores. Com certeza. Aqui tem entrosamento total e aqui o entrosamento dá certo. A gente agradece por essa relação e por essa proximidade. Agora aqui vai o sorvete de coco com raspas. Quantas calorias tem esse doce? Pode falar? Mais ou menos 1.600 calorias. E depois do aquecimento, apita o árbitro e vamos pro abraço. Mãos à obra. E antes de tudo, cabeça no lugar. Eu perdi o foco da entrevista. Tá saindo muito aqui no seu bistrô? Bastante. Quanto que custa essa brincadeira? R$70. Chegou o grande momento. Só que eu não sei nem por onde começar. Então, Jaque, é que nem no futebol, você precisa dar uma preleção pro cliente antes dele ir pro jogo. Sim, tem cliente que pede. Tem cliente que pede ajuda, Porque, por exemplo, eu vou de colher, destruo, já pego com a mão aqui, lambo tudo. Não, você começa primeiro pelo brigadeiro, com a colher, raspando por fora. Aqui, né? Isso. Que dó. Que dó destruir o seu trabalho. A trufa. A trufa nós vamos tirar agora, pra você degustar a parte de dentro. Já gravou o que tinha que gravar da taça, cara, porque agora vamos destruí-la. Cara, eu não vou conseguir nem a pau comer tudo isso aqui. Olha, nós apostamos, né? Pode apostar? Não. Eu vou ter a colaboração da minha equipe. Maravilha. Porque aqui Isso mesmo. É trabalho em conjunto. Exatamente. Gazeta Esportiva volta falando do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 8 horas, faz amistoso contra o Cruzeiro no Mineirão. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Timão antes do embarque para BH. Confira. Osmar Loss completou nesta terça-feira 43 anos de idade. Na hora de cortar o bolo, o pedido dele parece ter sido feito em coro com a Fiel. O meu desejo nesse momento é eu poder produzir aquilo que eu imaginava que eu produziria quando eu chegasse nesse posto que eu estou. É fazer a torcida do Corinthians feliz, é fazer ela se sentir confiante no ambiente que a gente está trazendo aqui dentro do CT e poder transmitir isso no final do ano com um título pelo menos para eles. O retrospecto até agora não é bom. Em 7 jogos foram 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Mas nos últimos jogos, antes da parada para a Copa do Mundo, o trabalho dele foi prejudicado por uma quantidade enorme de desfalques. Teve jogo neste período em que o Corinthians não pôde contar com 8 titulares. Mas agora a história é outra. O departamento médico está vazio. As únicas ausências na intertemporada são Cássio e Fagner, que estão disputando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Com quase todo o grupo à disposição e com tempo para trabalhar, Osmar Loss tem conseguido colocar em prática suas ideias. Para mim é um recomeço sim, porque agora de fato eu estou conseguindo colocar as minhas ideias em prática, né? Dar um pouquinho daquela ideia que eu penso que o futebol precisa ter, o futebol do Corinthians precisa ter, e também
a gente tem que saber que é uma parte do processo. Nem sempre quem ganha vai continuar ganhando e nem sempre quem perde vai continuar perdendo. Então a gente usou esse momento de pausa e de reinício para reorganizar essas ideias em cima daquilo que a gente vinha apresentando. Na prática, os Marlós vai abandonar de vez o 4-2-4, usado por Fábio Carilli na conquista do Campeonato Paulista, e vai usar o 4-2-3-1, com Roger como centroavante. A ideia é ter um referencial na frente. As equipes vitoriosas do Corinthians tiveram normalmente um jogador na referência ofensiva. Eu acho que o nosso time soube usar muito bem no ano passado isso. A gente tem bastante opções para essa característica de um jogador mais de referência. No amistoso contra o Cruzeiro, o Osmar Loz vai usar 2 times completamente diferentes. No primeiro tempo, o titular. No segundo, o reserva. Na equipe que começa o jogo, a novidade é que Pedrinho, o xodó da Fiel, perdeu espaço. Matheus Vital treinou como titular aberto pela esquerda, mas o treinador ainda espera contar com Cleison no jogo desta quarta-feira. Se o Cleison tiver tudo ok, é Cleison e Romero. É um ataque que a gente usou muito no semestre, é um ataque que a gente acha que equilibra as características, nos dá profundidade, contenção e intensidade. Então a busca é essa, não tem nenhum ponto em decréscimo do Pedrinho nesse caso. Então está tudo dentro do normal. Acho bacana realizar os amistosos, a parada. Mas eu tô ouvindo o corintiano falando que parou o Mundial porque é do amistoso do Corinthians. Aí já é demais, né? Não, os caras são metidos, pô. Não, tem que botar para jogar. Assim, botar para jogar e adversário de peso, né? Cruzeiro, Grêmio. E bom pro Cruzeiro também. Claro. Assim como vai ser pro Grêmio também. É só não levar isso a sério, assim, no sentido de resultado, né? Isso, uma preparação. Todo mundo vai jogar. Se bem que se a gente conhece bem como funcionam os bastidores, por isso que eu tô falando. Perder para Cruzeiro. Por isso que eu tô falando. Aí já começa, ficou esse período todo treinando, mas não serve pro Corinthians, aquela coisa toda. Isso aqui deixa trabalhar. E é um amistoso legal. Eu gostava mais quando fazia aqueles amistosos tipo assim, Boca e Palmeiras, sim, River e Corinthians. Era legal, né? Você traz o time da Argentina, traz um Peñarol. Mas hoje, eu entendo que é complicado. Até porque o calendário brasileiro é esquisito pra caramba, né? Então, mas vale, tudo Lá bem. na Argentina eles estão de férias agora, né? Estão de férias, o mundo está de férias, né? Só no Brasil tem jogo. O Palmeiras também entra em campo por um amistoso nesta quarta, só que às 10 da noite e no Panamá. O adversário de hoje, olha, Flávio, será o Independiente Medellín, da Colômbia. E assim como ocorreu durante a vitória do último sábado sobre o Árabe Unido, por 2-0, o técnico Roger Machado deve usar formações distintas em cada tempo da partida. A ideia da comissão técnica é dividir a atenção entre a formação da equipe e o condicionamento físico dos jogadores. Gustavo Scarpa e o zagueiro argentino recém-contratado Nicolas Freire podem ser aproveitados durante o duelo. Também é mais uma maneira de deixar o time jogando, né? A Copa do Mundo a gente não para e está no pique total, mas eles estão ali, tem uma sequência de campeonato dura pela frente. Eles tiveram uns 15 dias, né, para descansar um pouquinho e tal. O ritmo do Campeonato Brasileiro, com essa bobagem de campeonato regional, ficou muito curto e eles tiveram que fazer jogo em cima de jogo, mal deu tempo para treinar. Deram uma descansada pro pessoal e agora estão jogando. Não entendi porque o Palmeiras foi para o Panamá, deve ter alguma explicação. Mas não entendi por que eles foram para lá. Por que foi jogar no Panamá? Não sei. Não entendi. Deve ter dinheiro, imagino. Né? Não, talvez. Né? Então, só não entendi. Nada contra. Claro. Só não entendi. Eu acho legal. Porque assim, normalmente você vai... É um bom momento para você expor sua marca. Talvez seja isso. Eles fizeram uma ação social, eles foram num lugar retirado lá. O Felipe Melo deu uma palestra em espanhol para umas crianças carentes, deram uniformes do Palmeiras. Foi legal, foi bacana. No São Paulo, a quarta-feira teve jogo-treino contra o Red Bull Brasil. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Hoje foi dia do técnico Diego Aguirre colocar em prática o que vem treinando nessa intertemporada. O Red Bull foi adversário do Tricolor em jogo-treino essa manhã no CCT da Barra Funda. O time reserva do Tricolor venceu o Red Bull por 1-0, com esse gol do uruguaio Carneiro, que, recuperado de lesão, em breve deve estrear como jogador do São Paulo. Os titulares empataram em 1-1. Nenê marcou para o São Paulo. E a novidade no treinamento ficou por conta do equatoriano João Rojas, que veio do Tajeres da Argentina. E a pergunta é, essa paralisação por causa da Copa é boa ou ruim para a sequência da temporada, hein? Do meu ponto de vista é benéfico, acho que esse tempo de preparação, até porque a sequência de jogos não vai permitir a gente treinar mais do jeito que a gente está treinando, então com certeza que é benéfico.
Mas é importante a gente também não perder o time que a gente estava, aquela, vamos dizer, entre aspas, aquela pegada que só aumenta. Eu acho que a gente ainda tem margem para melhorar ainda, então é isso que a gente está buscando nos treinamentos. Quanto a reforços, com a saída de Petros, o São Paulo não esconde que sonha com a contratação de um médio volante. Para a lateral direita, o tricolor também não descarta a contratação de um jogador. E ele tem nome. Bruno Pérez, ex-lateral do Santos, que está na Roma da Itália, interessa. Mas nesse momento, a grande preocupação é não perder mais jogadores para a sequência da temporada. É importante não se desfazer, né? Principalmente da base. Acho que é isso que a diretoria tem procurado manter, tem feito muito bem. Lógico que é normal, o São Paulo é um celeiro de jogadores de venda. Acho que os clubes europeus olham muito para o São Paulo. Então, mas acredito que a diretoria está fazendo um bom trabalho, sim, de manter a base. E não só de manter, mas como reforçar também para que a gente venha ainda mais forte nessa segunda parte. Em meio aos treinamentos, os jogadores do tricolor estão também acompanhando a Copa do Mundo, claro. E a possibilidade de um Brasil e Uruguai na semifinal é real. E sobre esse assunto, o Hudson já deixou um aviso para os uruguaios que aqui trabalham. Vai ter festa uruguaia aqui não, eles vão ter que ficar pianinho, que quem manda aqui é o Brasil. Normal, né? Faz parte da brincadeira. O São Paulo virou, a gente não lembra, né, que a Copa está tomando conta da cabeça de todo mundo, mas São Paulo virou muito bem antes da Copa. De uma maneira surpreendente. Só que é o seguinte, até. Né, ele tem 3 jogos terríveis na volta. Flamengo, para ele e para os outros. Flamengo, Corinthians e o outro acho que é o Grêmio. Se ele ganhar os 3, ele assume a liderança, muito provavelmente. Mas se perder também, né, o sonho vai embora. De qualquer forma, o São Paulo melhor do que a gente esperava. Perdeu algumas peças, perdeu o Petros. Marcos Guilherme. Não sabe se vai ter o Cueva de volta ou não. E trouxe o João Rojas, né, que jogou pela seleção do Equador em 2014. Esse Carneiro, que agora parece que finalmente sarou, né? Vamos ver. E vai ficar internado lá, lá em Cotia até o final da semana, trabalhando. Hoje é aniversário do Romero, do Corinthians, 26 aninhos. Parabéns, Romero. Parabéns. Hora de falar do Santos, que pode a qualquer momento acertar a negociação do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol europeu. E parece que tem jogador também chegando no Santos. Eu vou dar uma olhada, que é lá da Alemanha. O repórter Adriano Dolph tem as informações do Peixe. O treinamento desta quarta-feira foi fechado à imprensa aqui no CT Rei Pelé. O técnico Jair Ventura permitiu apenas imagens do aquecimento dos atletas e o restante da atividade foi inteiramente fechado aos jornalistas. A delegação santista terá 26 jogadores e 4 desfalques para a viagem ao México. O Alisson e o Arthur Gomes estão com entorse no tornozelo, Gabriel dores no pubis e o Lucas Veríssimo uma mialgia na coxa direita. E por falar no zagueiro, hoje pode ser o dia D da negociação do atleta junto ao Torino da Itália. O Santos espera receber 45 milhões de reais por 80% dos direitos federativos do atleta. E o Lyon da França também está de olho na negociação. A equipe francesa está disposta a pagar um valor bem próximo destes 45 milhões de reais. No próximo sábado, o Peixe enfrenta o Monterrey no México e, por falar na equipe mexicana, existe sim um interesse no atleta Carlos Sanches, uruguaio, 33 anos, jogador que pertence ao Monterrey. O Santos já tem tudo acertado com o jogador que foi campeão da Copa Libertadores da América em 2015 com o River Plate, porém o staff do atleta espera apenas que acabe a participação do Uruguai na Copa do Mundo para aí sim saber se o atleta vai fechar ou não contrato com o Santos para esta temporada. Do CT Rei Pelé em Santos, Adriano Dolph para a TV Gazeta. E também o Santos está contratando um atacante do Schalke 04, lá da Alemanha. Corre dar uma olhadinha no site gazetesportiva.com. E agora vamos ao resultado da nossa enquete. Quem será mais decisivo nas quartas de final? Neymar ou Lukaku? E a maioria escolheu que vai ser o Neymar, eu também acho. 69% dos votos. Celso, assim seja. Você tá calmo agora? Agora sim. Você me ama? Mais ou menos. Então tá bom, acabou, pessoal. Pessoais vocês deveriam tratar durante o jantar. Ai, Flávio, fica quieto. Domingo no Mesa. Até domingo a gente se encontra no Mesa e a gente encerra lembrando os 15 anos sem Barry White. Eu gostava dele. Esse eu conheço. Ele morreu. Faz tempo. 15 anos. Pena, é ruim morrer, né, gente? A morte é algo terrível. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. A gente se vê. Fico mal Tchau. com isso. Tchau. Tenho medo.